Opa, rapaziada, sejam bem-vindos ao quadro Que é Conhecimento. Meu nome é Pedro e hoje vou falar sobre o sono e as substâncias presentes nesta etapa do dia. Você quer saber como ter uma noite de sono melhor? Chega aí então. Todos sabemos a importância de uma boa noite de sono. O que nem todos sabem é que a alternância entre o dormir e estar acordado resulta da ação combinada de diversas substâncias químicas no nosso cérebro. E entre as mais importantes estão a adenosina e a melatonina, duas substâncias com um papel muito ativo na regulação do sono. A adenosina é um produto secundário do consumo de energia pelo corpo. Ela vai se acumulando no nosso corpo ao longo do dia, gerando a sensação de cansaço e sonolência, que marca o início do processo do sono, sendo depois removida enquanto dormimos, para acordarmos renovados. É por isso que adormecemos mais facilmente depois de um dia cansativo e porque nos sentimos cansados quando não dormimos o suficiente. Indícios deste papel da adenosina é a sua competição com a cafeína. A cafeína liga-se aos mesmos receptores do cérebro que a adenosina, impedindo-a de atuar, o que explica por que a cafeína pode impedir-nos de adormecer. Já a melatonina, também conhecida como hormônio do sono, é responsável por regular o nosso relógio biológico, avisando ao corpo quando é dia e quando é noite. Ela é produzida na glândula pineal, que fica localizada no cérebro, e contribui para o aparecimento do sono e inibe o estado de alerta. Este hormônio é extremamente sensível à luz, sendo inibido em sua presença e estimulado em sua ausência. Isso explica o fato de sentirmos sono à noite e acordarmos pela manhã. A melatonina começa a ser produzida ao entardecer, atingindo seu auge por volta da meia-noite. A sua produção é reduzida na presença de qualquer luminosidade, mesmo que pequena. Portanto, a escuridão total é a condição ideal para uma boa noite de sono. Por este motivo, alguns hábitos, como utilizar o celular na cama e assistir TV para dormir, podem acabar prejudicando esse processo de pegar no sono. Isso acontece porque a luz emitida pelos aparelhos confunde o cérebro, que por consequência passa a produzir menores quantidades de melatonina, dificultando assim o aparecimento do sono. Deitar cedo e levantar cedo gera saúde e faz crescer. Mais uma vez, a sabedoria popular está correta, segundo as evidências científicas. Durante o sono, ocorrem um conjunto de processos bioquímicos essenciais para a restauração da energia do organismo, bem como dos processos anabólicos. É durante o sono que ocorre a liberação do hormônio do crescimento, também conhecido como GH. Na infância, cerca de 90% dos hormônios do crescimento são segregados durante o sono. A qualidade do sono tem um papel relevante nos primeiros anos de vida, sendo essencial para um bom desenvolvimento físico. Já na fase adulta, o GH é liberado em menor quantidade e é responsável pela manutenção do tônus muscular, evitando o acúmulo de gordura e a osteoporose. Alguns estudos indicam também que existe uma relação direta entre poucas horas de sono e o aumento de peso. Durante o sono, há a síntese do hormônio leptina, responsável pela sensação de saciedade. Assim, poucas horas de sono provocam uma diminuição desta saciedade, fazendo com que a comida não nos satisfaça. Além disso, quando dormimos pouco, aumenta a produção da grelina, um hormônio que atua no cérebro, dando a sensação de fome e estimulando o apetite. Ao contrário do que imaginamos, dormir não é sinônimo de descanso para o cérebro. Durante esta fase, o cérebro faz a reparação de lesões cerebrais e trabalha na conservação da memória. Para isso, compila os dados adquiridos durante o dia e armazena-os corretamente de modo a conseguir, em qualquer altura, recuperar e usar essa mesma informação. Estudos dos sinais elétricos enviados pelo cérebro permitiram concluir que as fases do sono se dividem em dois momentos fisiologicamente distintos: NREM, ou sono sem movimentos rápidos dos olhos, e REM, também chamado de sono com movimento rápido dos olhos. No estágio NREM, o qual ocupa aproximadamente 75% do nosso sono, reconhecem-se quatro fases distintas em termos de atividade cerebral e produção de hormônios. Na fase 1, a melatonina é liberada induzindo o sono. Este estado de sonolência tem uma duração entre 1 a 2 minutos. O indivíduo ainda pode acordar facilmente durante esta etapa. Na fase 2, os ritmos cardíaco e respiratório diminuem, os músculos relaxam-se e a temperatura corporal desce. Tem a duração entre 5 a 15 minutos. Já a fase 3 tem duração de 15 a 20 minutos e desta etapa para a fase 4 é perceptível um aumento na dificuldade de despertar. Na fase 4, o cortisol começa a ser liberado até atingir seu pico na fase REM. Tem duração de cerca de 40 minutos e é bem mais difícil despertar nesta etapa. Após atingir a quarta etapa, ela retorna à terceira e à segunda, e só então entra no estágio REM. No estágio REM,
é onde atinge-se o máximo da atividade cerebral. É quando ocorrem os sonhos e gravamos o que aprendemos durante o dia. As memórias são reativadas, colocadas em perspectiva e integradas. A frequência cardíaca e respiratória aumenta e os músculos esqueléticos relaxam. Neste estágio, são liberadas grandes quantidades de hormônios de crescimento que induzem a síntese proteica, o crescimento, a reparação tecidual, bem como todo o anabolismo celular. Estes estágios contemplam um ciclo de sono, o qual tem a duração de aproximadamente 90 minutos. Numa noite, ocorrem normalmente 5 ciclos. No entanto, apesar de todos passarmos pelas mesmas fases do sono, a verdade é que cada indivíduo apresenta diferentes necessidades em relação ao número de horas dormidas. Portanto, mais importante até mesmo que a quantidade nesse caso é a qualidade do sono. Para ajudar a ultrapassar a dificuldade em dormir, a química respondeu com a síntese de um composto semelhante ao produzido pelo organismo na primeira fase do sono, a melatonina. Por ser semelhante ao sintetizado pelo organismo, não possui os efeitos adversos de alguns soníferos. O corpo compreende se é dia ou noite, sabendo que há um antes e um depois da melatonina. E cada órgão tem tarefas noturnas e diurnas, com um padrão de atividade que se reinicia a cada 25,2 horas. Este é o chamado ciclo circadiano, que constitui um mecanismo de aproximação do relógio biológico ao período de 24 horas da alternância da luz solar. Portanto, o ciclo de funcionamento do nosso corpo, como processo digestivo, renovação celular e até mesmo o sono, está relacionado diretamente à exposição à luz. Os médicos acreditam que a administração de melatonina como medicamento poderá substituir a ação natural do sol no ajuste deste relógio biológico. Contudo, o mecanismo pelo qual a melatonina atua sobre os sistemas de temporização ainda é um objeto de estudo pela ciência. Uma aplicação bastante útil desta molécula sintética é na resolução dos problemas de sono associados às mudanças de fuso horário, o famoso jet lag, ou até em viagens mais longas, como as viagens ao espaço. Isso mesmo, a desregulação do sono é um problema que quase todos os astronautas sofrem quando estão em missões espaciais. Comprimidos para adormecer compõem quase metade de todos os medicamentos utilizados fora do planeta. Para resolver este problema, a NASA está estudando a aplicação de uma luz LED nas estações espaciais que simula as mudanças de luminosidade que ocorrem na Terra, normalizando desta forma os níveis de produção de melatonina dos astronautas. Sabendo disso tudo, como podemos melhorar as nossas noites de sono? A primeira dica é evitar a utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir. Como já vimos, isso inibe a produção de melatonina e será ruim para o seu organismo. O segundo passo é não tomar substâncias estimulantes como café, por exemplo. Isso irá prejudicar seu sono, pois não deixará a adenosina atuar nos receptores, fazendo seu cérebro entender que você não está cansado o suficiente para dormir. Outra forma eficaz de melhorar seu sono é com a prática de atividades físicas durante o dia. Se exercitar libera serotonina, que reduz a ansiedade, além de endorfina e dopamina, substâncias essas que dão a sensação de prazer e propiciam uma boa noite de sono. Por fim, pode ser interessante investir em uma planta para o quarto, para que essa absorva o CO2 e emita oxigênio durante a noite, aumentando assim a oxigenação do ar. Desta maneira, a sua respiração pode ser melhorada durante o sono, melhorando consequentemente a qualidade deste. Então foi isso, rapaziada. Deixa o like e comentem aqui embaixo quais assuntos vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso. Até mais.